Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso BlazeBot, operações binárias, né? Nessa aula eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre uma operação, né? Sobre como que a gente faz, como que é o procedimento para uma operação manual. Acredito que vocês já tenham testado e já tenham operado já, né? Como teste na conta de vocês, mas eu acho que é importante fazer essa aula para que a gente possa fazer junto, né? Inclusive eu vou mostrar como que são feitos, como que a gente recebe os sinais, né? Ou como que a gente interpreta a lista de sinais, né? Para poder fazer uma operação na corretora, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Geralmente, caso vocês forem receber por arquivo, né? Os sinais, eles vêm dessa forma aqui, tá, pessoal? Vocês podem ver que no primeiro momento aqui a gente tem qual que é o tempo da vela, né, do sinal. Nesse caso aqui tem sinal de M1, né, são 3 sinais de M1. Aqui eu tenho 2 sinais de M5 e 2 sinais de M15, tá? Da mesma forma seria se tivesse sinais para M30, né? Se tivesse algum sinal para M30, aqui ele teria simplesmente a alteração aqui, né? Seria para M30. E nesse caso aqui, teria alteração, né, do par de moeda. Qual que seria o par de moeda? O horário, né, que seria para a entrada na operação, na corretora. E aqui, por último, falando se é para entrar em put ou em call, né? Lembrando que call, ele está supondo que a moeda vai se valorizar, então a gente entraria para compra, né, no call, e no put é quando a moeda vai desvalorizar. Então, nesse sinal, quando tem put, a gente entraria na venda, né? Então, vamos ver lá como que é na corretora. Nesse caso aqui, pessoal, ó, vocês podem ver, né, eu vou até dividir aqui, que os sinais eles podem vir todos juntos, tá? Eles podem vir todos juntos no mesmo arquivo ou numa mesma lista. Cabe a vocês, né, cabe a nós daí interpretar aqui, verificar quais são os sinais de M1, de M5 e de M15. E aí a gente pode fazer uma separação, né, desses sinais. Mas a princípio, essa operação aqui vai ser feita manual, tá, pessoal? Isso não digamos que você queira fazer essa operação manual. Você não vai estar utilizando a ferramenta ainda, o robô ainda para fazer esse tipo de operação. Então, eu quero que vocês acompanhem, né? Porque às vezes pode acontecer de você estar operando lá com o robô ou de repente ocorreu algum problema, você não conseguiu acessar o robô e você tem a lista. Então, você pode fazer as operações manuais, né? Por mais que talvez você não tenha a ferramenta para fazer automática naquele momento. Tá? Então, essa é uma opção também, você pode estar fazendo as operações manuais. Outro detalhe, então, pessoal, é que eu vou mostrar essa operação aqui sem utilizar martingale, tá? É como se nós estivéssemos fazendo uma operação de mão fixa, né? Eu vou fazer a operação apenas no sinal e não vou fazer nenhum tipo de recuperação, não vou fazer nenhum tipo de martingale, tá? Então, vamos lá. E também, vocês podem perceber aqui, pessoal, que tem 2 sinais, né? Eu tenho aqui o primeiro sinal de M1 para o par de moedas euro-dólar, às 20h09 para cal. E eu também tenho um M1 para as 20h09 também, o mesmo horário, para o USD-JPY. Nesse caso aqui, pessoal, como a gente vai operar manual, a gente não vai conseguir fazer 2 operações ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? Então, nesse caso, eu teria que escolher qual desses sinais eu vou querer operar. Então, digamos que, nesse caso aqui, eu vou excluir esse sinal e vou ficar só com esse do euro-dólar às 20h09, certo? Então, muito bem. Agora são 20h02, né? O sinal aqui, lembrando que esse sinal eu gerei agora, né, aleatoriamente, ele não tem nenhuma
previsibilidade, né? Não foi feito nenhum estudo para esse sinal. Esses sinais é uma lista teste, né, que eu gerei agora, apenas para a gente poder fazer as operações manuais, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro sinal é M1, euro-dólar, às 20h09. Então, o que a gente vai fazer aqui na plataforma da corretora? Eu vou vir aqui, vou localizar a moeda digital, né? Um outro detalhe, pessoal, que eu não falei, é que às vezes a lista pode vir dessa forma aqui, ó, tá? Com um D no final, né? Esse D aqui significa que ela é para moeda digital, tá? Mas independente disso, mesmo que não tenha essa identificação, eu sei que é para moeda digital, né? Então primeiramente eu vou fazer a busca aqui nas opções em moeda digital. Vou ver se se o par de moedas que está vindo o sinal, ele está aberto, né? Vocês estão vendo aqui, tem vários pares aqui que estão fechados, tá? Isso é normal, isso é por causa do horário, né? Agora são 8 horas da noite, então nesse horário muitos mercados já estão fechados e eles vão começar a abrir agora, né? Por exemplo, esse par de moedas aqui, o GBP-JPY, ele vai abrir dentro de 26 minutos. Daqui a 26 minutos essa opção aqui vai estar aberta, né? Tem outra moeda aqui, essa AUD-JPI, ela vai abrir daqui a 55 minutos, né? Então, vocês vejam que esse aqui vai abrir daqui 1 hora. Então, assim, conforme os mercados lá, né, nos países da onde tem essas negociações, desses pares de moeda, conforme os mercados vão abrindo, essas opções vão sendo liberadas, tá? Então, como nós vamos operar, eu já escolhi os sinais para essas moedas que estão abertas, né, para que a gente consiga fazer essas operações. Então, eu escolho, então, a moeda aqui, euro-dólar, né? Eu sei que ela é pro time, né, de vela de M1. Então, eu vou vir aqui e vou alterar para 1 minuto, certo? Né? Aqui, então, cada vela dessa aqui, ela tem 1 minuto de duração. E também eu vou colocar aqui no tempo, né, no tempo da operação, de 1 minuto, certo? E aqui na minha lista, então, às 20h09. Então, eu vou aguardar esse tempo aqui chegar às 20h08 e 30 segundos, tá? Eu vou dar um pause aqui. Só que antes, deixa eu já falar aqui para vocês. Então, digamos que eu vou fazer essa operação com R$2, tá? Aqui tá marcando dólar, mas é porque eu estou na minha conta de treinamento, tá, pessoal? Como eu disse, como eu venho recomendando para vocês, os testes façam sempre na conta de treinamento, tá? Seus treinamentos, quando você quer testar uma estratégia, alguma coisa assim, procurem fazer sempre na conta de treinamento. Então, aqui, pessoal, ó, a gente pode perceber que a moeda, nesse tempo aqui de 1 minuto, né, as velas de 1 minuto, ela estava com uma tendência de alta, né, e aqui, ó, parece que ela está querendo reverter, né, ela está querendo reverter e está querendo entrar numa tendência de baixa, né, uma tendência de alta, a gente identifica dessa forma aqui, a gente percebe que a moeda, ela está subindo, né, ela está em tendência de alta. Nesse caso aqui, vocês viram que ela rompeu já essa linha aqui dessa tendência de alta, e tá descendo, tá vindo para baixo. Então, ela começou uma tendência de baixa. Então, é bem provável que esse sinal nosso aqui, esse primeiro sinal nosso aqui, a gente tem uma grande possibilidade de perca, né? Porque ele é um sinal de call, é um sinal apostando que a moeda vai subir naquele minuto ali, às 20h09, mas ela está numa tendência de baixa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu já configurei aqui o tempo do gráfico de 1 minuto e o tempo da operação também de 1 minuto, certo? E coloquei o valor da minha aposta aqui, né? Eu vou aguardar, então, aqui, ó, já está chegando no momento, né?
às 20h09, então eu tenho que entrar exatamente às 20h09. Eu vou fazer às 20h08h59, eu vou entrar no sinal, certo? Essa é a maneira correta da gente interpretar e fazer a entrada no sinal. Pronto, entramos aqui, né? Vocês vejam que ele marcou, então, a minha entrada, né? Ele marcou a minha entrada e vamos aguardar. A vela está descendo, né? Como ela está, a gente identificou que estava numa tendência de baixa. Então, é importante também que vocês saibam, com o tempo vocês saibam verificar, né? Identificar essas tendências, né, essas mini tendências que a gente chama. Principalmente nesse gráfico de 1 minuto, ele é pequeno, então ele é muito volátil, ele pode estar vindo numa tendência de alta, mas ele muda muito rápido, né? Muda muito rápido e ele pode virar para uma tendência de baixa. Nesse caso aqui, já está terminando a operação, ó. Nós perdemos, né? Deu um hit aqui. Então, assim, nesse caso, pessoal, como eu comentei com vocês, eu faria apenas uma mão fixa, né? Eu não estou fazendo nenhuma técnica para recuperação, nenhum martingale para recuperação. É apenas para que a gente possa estar mostrando para vocês como que é feita a interpretação dos sinais e como que são feitas as entradas, né? Então, o nosso segundo sinal, que também é de M1, ele é para as 20h14, né? Nesse caso aqui é um sinal de put, né? É um sinal de put. Então, nesse caso, ele está dizendo que a moeda vai se desvalorizar. Então, nesse primeiro sinal, a gente entrou nesse horário para call, né? Para acima, como se o sinal fosse, a moeda fosse se valorizar, mas ela não se valorizou nesse minuto, né? E esse próximo sinal, ele está dizendo que essa moeda aqui, esse par de moeda vai se desvalorizar. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou localizar aqui esse par de moeda, né? Vou vir aqui nas opções digital, USDJPI. Aqui, como eu já estava no gráfico de 1 minuto, ele já trouxe, né? No gráfico de 1 minuto. Se não tiver, bastaria selecionar. E aqui também já está no 1 minuto, certo? E eu vou entrar com o mesmo valor da entrada anterior, como se fosse R$2, tá? Então, a gente vai aguardar o horário, né? Como o sinal é para as 20h14, eu vou aguardar chegar às 20h14h59 para entrar nesse sinal, certo? Isso no caso se a gente estiver fazendo as operações manualmente, tá, pessoal? Então, já estamos nos aproximando aqui no tempo. Aqui dá para ver, né, que ele tá numa tendência de baixa, né, uma pequena tendência de baixa. Mas aqui ele meio que lateralizou já, deu uma lateralizada nos candles aqui, né? Pronto, entramos também. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, pessoal, que esses são sinais aleatórios, tá? Não foi feito nenhuma métrica aqui para gerar esses sinais. Eu simplesmente gerei aleatoriamente para a gente poder fazer as operações. O mercado tá bem parado, né? Aqui ele ainda não saiu. Muito bem, aqui ainda tem 15 segundos ainda para terminar a operação. Nesse caso aqui, esse sinal tá indo bem, né? Supostamente é um sinal certeiro, né? Vai dar um ganho aqui para nós. Muito bem. Né? Finalizou a operação. Ele diz que a gente ganhou R$1,20 nessa operação.
R$1,20 por quê, né, pessoal? Ele está pagando esse par de moedas aqui, nesse horário, né? Nesse horário ele está pagando apenas 60%, né, de lucro sobre o investimento. Uma coisa que é interessante frisar também, pessoal, que vocês evitem de operar nos horários em que está sendo pago muito pouco, né? Esse valor aqui a gente considera que não é legal operar, por causa do valor de retorno, né? Esse valor aqui, do profit, né? 60%. A gente recomenda, eu prefiro também operar em moedas que estão acima de 70%, tá, pessoal? Então, porque é muito arriscado a gente operar num valor baixo desse aqui, certo? Então, pessoal, vocês viram que nós tivemos esses dois sinais aqui, né? Então, nesse aqui, a gente tomou loss, né? Não foi legal, tomamos um hit ali. E aqui, a gente teve um ganho, né? Nós ganhamos aqui, teve uma vitória, certo? Vamos então para o próximo sinal. Lembrando, pessoal, que esses sinais são aleatórios, tá? Só para teste. Agora nós estamos, digamos que a gente vai operar no tempo de vela de M5, né? É o mesmo processo, pessoal. Apenas a gente vai trocar o tempo de vela e o tempo da operação. Então, nesse caso aqui, está marcado esse sinal nessa moeda, nesse par de moeda, para as 8h20, tá? E aqui está dizendo que é put. Então, seria na venda, né? Abaixo. Eu vou selecionar, então, esse par de moedas. Aqui ele já está aberto, né? Mas se caso não tivesse, bastaria eu vir aqui. Localizar o par de moedas, euro-dólar, ele está aberto. Aí eu venho aqui, altero o tempo de vela para 5 minutos, que no caso é isso daqui, né, que ele está me falando, que é o M5, então é o tempo de vela 5 minutos, e o tempo da operação também para 5 minutos, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Ó, como a gente estava vendo antes, né, aqui está com uma pequena tendência de alta, né? A gente pode verificar aqui, ó, que ele está subindo, né? Ele está com uma pequena tendência de alta. Aqui ele quis quebrar essa tendência, né? Mas ainda assim ele está numa tendência de alta. Se pegar, por exemplo, né? Pegar essa linha aqui, dá para perceber que ele ainda está numa tendência de alta. O que pode acontecer é que ele está querendo reverter aqui. Ele pode reverter e vir a descer mais ainda, certo? Então, eu já deixei aqui nos tempos gráficos, né? Tanto o tempo de vela do gráfico aqui, como o tempo da operação, tá em 5 minutos, os dois. E eu vou entrar aqui novamente com o valor de R$2, né? Como se se eu estivesse apostando R$2 nessa operação, certo? No sinal aqui tá me dizendo que é um put, às 8h20, né? Euro-dólar no M5. Então, eu vou ter que entrar nesse horário das 8h20, eu entro exatamente às 8h19h59, né? Porque ele dá aquele 1 segundo ali, praticamente, de delay, né? Então, para mim tentar pegar o horário mais corretamente possível, né? Por isso que a gente entra nesse horário, às 20h19h59, né? Como eu vou entrar, o sinal tá para put, eu vou entrar dando um put aqui, um sinal abaixo, né? Ou vendendo, no caso, né? Ou também a interpretação é de que essa moeda vai desvalorizar nesses 5 minutos desse sinal, certo? Vamos aguardar, né? Temos 30 segundos aí para iniciar a operação, né? E depois teremos 5 minutos aguardando a finalização desse sinal, né? Dessa operação, certo? Vamos ver, tá com cara de que vai descer mesmo, né? Mas, mercado é mercado, né? Vamos lá, tá chegando, entramos. Vocês viram que quando a gente entra, é justamente bem na troca da vela, né? Então,
Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção aqui nos horários, né, dos sinais, para a gente poder entrar corretamente, certo? Interpretar, né, a gente precisa aprender a interpretar os sinais para que a gente possa fazer as operações corretamente, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, esperar essa operação acabar e a gente volta quando ela estiver finalizando, ok? Estamos nos aproximando aqui do 1 minuto final, né, dessa operação. Como a gente iniciou às 20h20 nesse sinal, que era um M5, ele vai terminar exatamente às 20h25, certo? E aqui a vela, ela não desceu, apesar de que ainda tem mais de 30 segundos, essa vela ela pode reverter e pode baixar. Assim como acontece também porque ela já tinha vindo até aqui, né? Ela veio até aqui, ela desceu e depois voltou a subir, né? Ó, ela tá querendo descer, mas não vai, né? Tá, estamos indo para os 10 segundos finais. 5, 4, 3, 2, 1. Aqui terminou a operação, né? Vocês viram que a vela terminou verde, então a gente não se deu bem nessa vela, porque o sinal era para put, né? O sinal era para que a vela terminasse vermelha, mas como ela terminou verde, então a gente não teve sucesso nessa operação, certo? Então, pessoal, esses R$2 que eu tinha apostado, né, eu também perdi, certo? Isso vai ser diminuído, né, vai ser subtraído lá do meu saldo da conta. Então, nesse caso aqui, nós tivemos mais um loss, ou um hit também, né, pode ser chamado, né? Isso porque eu estou operando apenas com mão fixa, né, apenas a operação na vela do sinal, tá, pessoal? Mais para frente, né, nas próximas aulas, vocês vão aprender, né, vão ver que a gente tem a técnica do martingale, que seria uma tentativa, né, de recuperação, tá certo? Mas isso vocês vão ver depois, mas na próxima aula. Nessa aula aqui eu quero realmente mostrar para vocês como que são feitas as operações a partir dos sinais, né, que a gente recebe. Então, pessoal, nesse caso aqui, após esse sinal das 20h20, teria o próximo sinal às 20h40, né? Para a outra moeda, o outro par de moedas, o USD-JPY. Então, da mesma forma, a gente vai vir aqui, vamos procurar, né, aqui na digital, esse par de moeda. Caso esse par de moeda tivesse fechado aqui, né, tivesse desse jeito, como esse outro aqui, a gente poderia verificar aqui na binária, né, se esse sinal estivesse aberto aqui, a gente poderia utilizar ele da binária também, certo? Mas, nesse caso aqui está fechado, né? Está fechado na binária, mas está aberto na digital. Então, a gente seleciona a moeda, o par de moedas, né? Eu confiro aqui, então, se o meu tempo gráfico está em 5 minutos e se o meu tempo da operação também está em 5 minutos, certo? Porque o sinal é um M5, né? Um M5 nesse par de moedas, o USD-JPY, para as 20h40. E ele é um sinal para put, né? Para baixo, um sinal dizendo que essa moeda vai desvalorizar nesse horário, tá certo? Nesses 5 minutos, né, desse horário, 20h40 até 20h45. A gente pode perceber aqui, bom, a moeda ela meio que não está bem lateralizada, você vê que ela está oscilando um pouco, né? Mas nesse momento aqui, ela está com uma mini tendência de alta, né? Às 20h30 vai ser agora, então quer dizer 20h30, 35, 40. O sinal é para put, então aqui está um pouco arriscado, né? Porque como ela está subindo, supostamente
às 20h40 ela também estaria subindo. Mas pode ser que nessa vela aconteça o que aconteceu nesta vela aqui. Você vê que estava subindo, né? Teve 3 velas de call e uma put. E depois ele continuou subindo, certo? Continuou no call. Então, vamos aguardar. Eu vou dar uma pausa aqui até a gente chegar no horário aqui que está marcado o sinal, tá? Que é às 20h40, ok? Já já a gente retorna. Pessoal, estamos nos aproximando então ao horário do nosso sinal, né? Que é às 20h40, né? Um sinal para put nessa moeda USD JPI. Como eu já tinha colocado aqui para vocês, já deixei preparado, né? No gráfico, tempo gráfico de 5 minutos e o tempo de operação também de 5 minutos. Vou colocar aqui o valor da minha entrada, R$2. E vamos aguardar chegar às 20h39 e 59 segundos. E vamos entrar num put aqui nessa operação, conforme a orientação do sinal, certo? Então, faltam 20 segundos para a gente iniciar a operação. A operação é de M5, né? Uma vela de 5 minutos. Então, vamos lá. Mais uma tentativa, né? Entramos. Percebo então que é bem na hora que troca, né? A vela. Nós entramos numa operação de put. Aqui deu para perceber, né? Nessa vela aqui, que ele estava caindo. Essa vela aqui chegou até aqui embaixo. Isso aqui a gente chama de pavio, tá, pessoal? Essa linha que sobra aqui a gente chama de pavio. Então, nesse caso aqui, ele teve um pavio, chegou até aqui e estava retornando. Aqui dá para perceber que ela estava com tendência de querer subir mesmo, né? Então, vamos aguardar essa operação. Pode ser que a vela reverta e volte a descer, né? Ou ela volte a subir conforme estava nessa mini tendência de alta. Ela subiu, veio até aqui, desceu um pouco, dá uma estabilizada e talvez volte a subir, né? Então eu vou pausar aqui novamente e vamos aguardar até chegar próximo da finalização da operação, tá certo? Estamos chegando aqui, pessoal, ao minuto final, né, da nossa operação, que foi iniciada às 20h40, né, conforme o sinal, 20h40, put. Nós entramos aqui às 20h40. No início, a vela estava subindo, né, vejam que teve o pavio, né, chegou até aqui, e depois ela reverteu e voltou a cair, certo? Então, nesse caso aqui, esse sinal, ele também foi assertivo, né? Nesse caso, a não ser que ela reverta muito rápido, a gente vai ter mais uma vitória, certo? Chegando aqui aos 20 segundos finais, né? A gente pode ver tanto aqui como aqui, a gente pode acompanhar. E, por enquanto, é vitória, né? Nessa porcentagem aqui de profit de 60%, eu apostei R$2, então o meu lucro vai ser de 1,20. A operação terminou, ela foi para a próxima vela, né? Os próximos 5 minutos. Então, nessa operação, a gente teve mais uma vitória, né? Estamos agora empatados, né? Tivemos aqui na M1, tivemos uma operação perdida e uma operação ganha, né? Uma vitória e uma derrota. Aqui na M5 também tivemos uma derrota e uma vitória. E também temos um sinal aqui de M15, né, pessoal? Então, o meu intuito é mostrar as três operações, as principais 3 operações que a gente recebe nos sinais, né? Que os sinais são gerados. Então, agora a gente vai para
a operação em M15, né? Nas velas de 15 minutos, tá? Então, é o mesmo par de moedas, né? Das duas primeiras operações de M1 e M5, que é o euro-dólar para as 21 horas, né? E put, certo? Ou seja, é um sinal de venda, né? Um sinal de put, um sinal que a moeda vai desvalorizar nesses 15 minutos dessa vela. Então, a gente viria aqui, né? Vamos selecionar aqui o par das moedas, que é o euro-dólar. Então, eu venho aqui na digital, euro-dólar. Vou fechar esse aqui. Aqui, então, eu troco para 15 minutos e o tempo da operação também tem que ser 15 minutos, certo? Pode acontecer, pessoal, às vezes a gente tá operando e você tá tão, digamos assim, tão fixado que às vezes você não percebe e acaba não mudando esse tempo da operação. Se você entrar numa operação, por mais que o tempo gráfico esteja em 15 minutos e você deixou aqui no tempo da operação em 5 minutos ou em 1 minuto, você vai entrar na operação normal. Só que essa operação ela vai acabar conforme o tempo que você selecionou aqui. Então, se o sinal era para 15 minutos e você entrou no sinal marcando aqui com 1 minuto, você não vai ter entrado corretamente, porque ela vai encerrar já dentro de 1 minuto depois do horário do sinal. Então, digamos que aqui o sinal é para as 21 horas, se eu entrei errado em 1 minuto, quando for 21:01, ele já vai encerrar a minha operação, certo? Então, pode ser que eu ganhe na operação, mas é mais provável que dê problema, né? Então, tem que cuidar bastante isso também. Sempre colocar aqui o tempo da operação tem que ser o mesmo tempo da vela que está marcado aqui, tá certo? Então, esse sinal aqui é para as 21 horas. Eu vou novamente pausar o vídeo aqui para a gente chegar nesse horário aqui e a gente dá início à operação, tá certo? Então, até daqui a pouco. Então, voltamos aqui, pessoal. Estamos nos aproximando ao horário do nosso próximo sinal, né? É um sinal de M15 na moeda euro-dólar às 21 horas para put. Então, eu já selecionei a moeda, já marquei o tempo gráfico aqui 15 minutos e o meu tempo de operação também de 15 minutos, né? Vou colocar aqui o valor da minha operação. Meu padrão aqui está sendo R$2, então eu vou continuar operando com R$2, né? O profit aqui é 60%. Se der bom o sinal, eu ganho 1,20. Se der ruim, eu perco os R$2 que eu estou apostando, certo? Então, vamos ver aqui. O sinal é para as 21 horas, então eu vou entrar exatamente às 20:59 minutos e 59 segundos, né? Para tentar pegar o sinal corretamente. Falta 10 segundos aqui para a gente poder entrar no sinal. Entramos. Ó, vocês viram que ele deu ativo não disponível para negociação. Geralmente, às vezes pode acontecer. Eu vou tentar novamente. Ó, agora entrou. Esse problema, pessoal, isso pode acontecer quando a gente está operando ao vivo, né? Normalmente. Nesses casos, você vai ter que tomar uma decisão na hora que você está operando, né? Da mesma forma que eu agora resolvi entrar mesmo um pouquinho depois, né? Mesmo alguns segundos depois no sinal, apesar de ter dado esse erro, né? Eu entrei um pouquinho depois. Nesse caso, vocês vejam que a vela, ela abriu aqui, ó, né? Um pouquinho abaixo da onde eu entrei, porque quando ele deu aquele problema de operação fechada,
a vela ela deu uma subidinha e eu entrei depois, né, depois do horário, alguns segundos depois. Mesmo assim, pode ser que não dê problema nenhum, né? Pode ser que a vela continue descendo e eu tenha uma vitória nesse sinal. Mas o que acontece, por exemplo, se eu tivesse entrado atrasado, né, nesse sinal, digamos que a vela tenha subido um pouquinho, né, e eu tenha entrado mais para cima, por exemplo. Às vezes, dependendo para qual direção é o sinal, mesmo se a vela fechar muito pequena, vamos tentar achar um caso aqui. Por exemplo, numa vela dessa aqui, digamos que o sinal seja para cal, né? Seja para indicando que a moeda vai se valorizar. A moeda ela abriu aqui, certo? Se eu tivesse entrado exatamente no horário do sinal, ela fechou aqui em cima, eu teria dado um sinal, eu teria ganho. Agora, se eu entro atrasado nesse sinal, né? Se eu entro depois do horário que está marcado, vai que eu entrasse, por exemplo, um pouquinho acima aqui. Por mais, né, eu teria entrado errado, como aconteceu naquele caso ali. Na hora que, então, ela vai fechar, esse aqui ele vai fechar aqui embaixo, ele estaria fechando abaixo da minha entrada. Então, por mais que a vela tenha dado, o sinal tenha dado positivo, tenha dado o resultado positivo, eu teria perdido, porque eu entrei atrasado e eu peguei muito acima, né? Nesse caso aqui, eu entrei um pouquinho depois e vejam que ela pegou um pouco acima, né? Então, isso pode acontecer. Então, vocês têm que estar preparados também para tomada de decisão. Se você vai continuar, se você vai tentar entrar nesse mesmo sinal, ou se você vai deixar para o próximo sinal. Não deu para fazer a entrada, você não faz e deixa para o próximo sinal, tá certo? Então, eu vou aguardar o tempo de 15 minutos para terminar essa operação, nessa vela de 15 minutos, né? Vai terminar exatamente às 21h15. Então, quando estiver terminando, eu volto aqui para a gente analisar essa operação, tá ok? Voltamos aqui, pessoal. Estamos no minuto final, né, da nossa operação, do nosso sinal de M15. Vocês viram que deu problema na entrada, eu tive que entrar um pouquinho atrasado, mas mesmo assim a vela ela tinha descido até aqui, né, e ela reverteu e agora está subindo, né. Ainda está indeciso, né. Então vamos ver como que ela vai terminar. Faltam 30 segundos. A princípio, o sinal está correto, vai terminar em put, né? Mas tudo pode acontecer. Nos últimos segundos, tudo pode acontecer. Faltam 10 segundos. Estamos nos aproximando à finalização. E fim. Muito bem, mais um sinal positivo, né? Terminamos no positivo. Terminou então exatamente às 21h15, né? Esse sinal das 21 horas. Como era a vela de M15, né? De 15 minutos, terminou às 21h15. E nesse sinal nós também tivemos uma vitória, certo? Aqui o próximo sinal então seria para as 21h30, né? É o mesmo processo, né, pessoal? A gente verifica, então, que é para a vela de M15. O par de moedas é o USD-JPY, às 21h30. E nesse caso aqui é um call. É um sinal para valorização, né? Está dizendo que a moeda vai se valorizar. Então, eu vou entrar para cima, né? No call. Vamos selecionar, então, a moeda, né? O par de moedas, o USD-JPY. Viemos aqui na digital, o USD-JPY. Aqui o tempo gráfico já está em 15 minutos, mas percebam que aqui no tempo de operação ele está em 1 minuto.
Então é isso que vocês têm que prestar muita atenção quando vocês estiverem operando, que sempre quando você troca de moeda aqui, ele volta para o padrão de 1 minuto, mas o sinal é para 15 minutos, então eu tenho que vir aqui e alterar para 15 minutos. Ou se o sinal fosse para outro tempo de vela, eu teria que fazer a alteração, certo? Mas esse próximo sinal que a gente vai utilizar, que a gente vai entrar, é para 15 minutos também. Então vamos aguardar, eu vou esperar chegar às 21h30 novamente e a gente retorna para fazer a entrada no sinal. Até daqui a pouco. Ok, pessoal, voltamos aqui. Então estamos nos aproximando para o nosso último sinal, né, da nossa lista. O sinal de M15 na par de moedas USD JPI, às 21h30 no sinal de CAL, né? Sinal que está dizendo que a moeda vai se valorizar nesses 15 minutos dessa vela. Então vamos ver aqui, já estamos marcados aqui para 15 minutos, né? O tempo da operação, e eu vou fazer o mesmo valor das entradas anteriores, certo? Então vamos aguardar aqui, o sinal é para as 21h30, eu vou entrar às 21h, 29 e 59, certo? Já estamos nos aproximando, então eu vou fazer a entrada no sinal, conforme a orientação, né? Entramos. Vocês viram que deu um pequeno lag aqui, né? A gente clicou aqui e ele demorou um pouquinho para aparecer, né, pessoal? Isso às vezes acontece, dependendo da conexão, ou, né, isso é o que a gente chama de delay, né? Então, às vezes a gente clica e o sinal ele demora um pouquinho para aparecer aqui, certo? Então, esse é o nosso último sinal que está aqui na nossa lista de teste, né? Lembrando que essa lista ela foi gerada aleatoriamente, eu gerei apenas para poder mostrar aqui para vocês e acompanhar vocês nessas operações, tanto de M1, de M5 e de M15, né? Então esse último sinal, que foi às 21h30, ele vai terminar às 21h45, né? Essa operação ela termina às 21h45. Então faltam 13 minutos. Eu vou novamente pausar aqui o vídeo e vou aguardar o tempo. Quando estiver finalizando, a gente retorna, tá ok? Até daqui a pouco. Ok, pessoal, estamos de volta, né? A 1 minuto já da finalização da operação. E como vocês podem ver, esse vai ser um win lindo, né? Lindo mesmo. Vejam que a vela subiu e subiu mesmo. Dificilmente nessa altura aqui ela consegue reverter. Então a gente já pode dar como certa a vitória nesse nosso último sinal, né, das 21h30, que a gente entrou às 21h30 nessa vela com cal, né? Falta 30 segundos então para finalizar a operação e a gente já pode contar como ganha essa operação, certo? Como vocês podem ver, né, ele está pagando aqui um profit de apenas 60%, então nessa operação o nosso lucro seria de R$1,20, certo? Vamos esperar finalizar a operação, então, faltam 5 segundos, né? Ok, finalizou a operação. Então, essa última vela aqui, de M15, né, a gente teve mais um win, né? Esse foi um win lindo, certo? Então, pessoal, a princípio, vocês viram como é simples, né? Vocês pegarem os sinais, né, ou interpretarem os sinais e fazerem as operações na corretora, certo? Nesse caso aqui, como eu tinha comentado no início, a gente não recomenda que vocês façam as operações quando o profit estiver muito baixo. Geralmente é interessante fazer quando está acima de 70%, né? Esse profit ele pode chegar até 50% em algumas moedas, dependendo do horário, né?
vocês vejam que aqui nas opções binárias, né, na binária, tem algumas moedas aqui pagando apenas 55%, mas acontece às vezes de pagar ainda menos, né, 50%. Então, isso é em função do horário, né, e como esse horário tem pouco movimento no mercado, então a corretora ela costuma fazer esse pagamento menor. É por isso que os melhores horários para se operar é durante a madrugada, né? Durante a madrugada e pela manhã, né? Tem os profits que estão com um valor maior e também tem mais moedas abertas. E essas operações variam, então, tanto na madrugada como na parte da manhã e também na parte da tarde, até mais ou menos umas 16 horas, certo? Então, vamos ver aqui, pessoal, como que terminou essas nossas operações. Para a gente ver os resultados que nós tivemos em todas essas operações, vocês podem vir aqui no histórico de trading, né? Vocês clicando aqui, vocês podem verificar todas as operações que foram feitas, as últimas operações, né? Então, nesse caso aqui, a gente começou com o primeiro sinal às 20h09, que terminou, né, na vela de M1, que terminou às 20h10. Então, a gente pode identificar esse aqui, ó, né? Esse aqui é o término daquela operação, que foi às 20h09 iniciou e às 20h10 terminou. E esse primeiro sinal nosso aqui, a gente perdeu, né? Deu loss. Então, por isso que está menos 2 aqui. Então, nós perdemos esse sinal. Nesse próximo sinal, a gente ganhou, que era às 20h14, né? Ele finalizou às 20h15, dá para perceber aqui o horário. Nesse sinal, nós tivemos um win, certo? O próximo sinal foi na vela de M15, às 20h20, então ele terminaria às 20h25, é o que ocorreu aqui. A gente pode identificar que às 20h25 terminou esse sinal e nós perdemos, né? Nós tivemos uma derrota, então aqui está menos 2 também. E os últimos 3 sinais, né? Que foi mais um de M5 e depois 2 de M15. Esse de M5 aqui, então, às 20h40 terminou às 20h45. Aqui está o positivo, né? R$1,20 no caso, seria. E os outros 2 de M15. Um que terminou às 21h15, né? Porque iniciou às 21 horas, então ele terminou às 21h15, porque era a vela de M15, com R$1,20 positivo, porque nós tivemos win, certo? E o último sinal também, que iniciou às 21h30 e terminou agora às 21h45, que também deu uma vitória, né? Um win. Então, pessoal, percebam que se a gente for somar, né, nesses 6 sinais aqui, fazendo apenas mão fixa, né? Operação com mão fixa, valor fixo, nós tivemos R$4 de prejuízo e tivemos 1, 2, 3, 4, R$4,20, R$4,40, R$4,64 e R$4,80 de lucro. Então, na verdade, eu tive prejuízo de R$4 e tive um lucro de R$4,80. Ou seja, na verdade, o meu lucro foi de apenas 0,80 centavos, certo? Eu saí no positivo, né? Nós saímos no positivo. É um bom sinal, né? Pelo menos a gente não saiu no negativo nessas operações. Lembrando, né, que essa lista eu gerei apenas para poder demonstrar como que a gente faz a interpretação, né, da lista de sinais aqui e os tempos de vela M1, M5 e M15. Agora eu queria só mostrar para vocês como se fosse um sinal de M30, né? Digamos que nesse caso aqui a gente tivesse um sinal de M30 para as 22 horas, no caso, certo? Às 22 horas. Bom, a gente identificaria então qual que é o par de moedas, é o USDJPI, M30 às 22 horas, o sinal de call. Só que, né, pessoal, se vocês verificar que aqui na moeda digital, né, aqui na moeda digital, a gente tem apenas 3 tempos de operação, M1, né, 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, e não tem 30 minutos aqui. Nesses casos, quando o tempo de
de vela para a operação é maior do que 15 minutos, a gente faz somente na binária, tá certo? Somente a binária tem essa abertura de tempo maior. Então, nesse caso, se a gente fosse considerar nessa moeda, nesse horário, se a gente vier consultar na digital, eu não poderia operar porque é 30 minutos. E aqui na digital, ele vai só até 15. Então, eu teria que operar na binária. Só que aqui na binária, eu não estou com esse par de moedas aberto, né? Nesse caso, eu não operaria esse sinal. Eu não tenho como fazer a operação nesse sinal. Mas, se esse sinal fosse outro par de moedas, por exemplo, se ele fosse o euro-dólar, aí sim, porque nesse caso, o euro-dólar, ele está aberto aqui na binária. Então, eu colocaria o euro-dólar, né? Colocaria aqui, trocaria para 30 minutos, o tempo do gráfico. E aqui eu selecionaria o tempo que eu queria, que eu vou querer terminar a operação, né? O tempo que ela vai expirar. Que no caso, então, se ela começa às 22 horas, ela vai terminar às 22h30, certo? Porque é o tempo de 30 minutos. Então, eu vou colocar aqui, eu posso selecionar já 22h30, que é o final, né, que seria o final da operação. Coloco aqui o valor que eu quero operar, né, o valor da minha operação. Digamos que eu vou deixar com R$2, e eu simplesmente vou aguardar aqui chegar às 22 horas. Ou seja, eu vou entrar nesse sinal de M30 no euro-dólar às 22 horas, no sinal de call, né? Vou entrar aqui para cima e vou esperar chegar aqui às 21h59 minutos e 59 segundos, né? Da mesma forma que eu fiz nas outras operações. Sempre naquele período, se é período de 1 minuto, de 5 minutos ou de 15 minutos, ou aqui, nesse caso, que é de 30 minutos, eu seleciono o tempo da expiração, né? E entro exatamente 1 segundo antes do horário que está no sinal. Se ele está 22 horas, eu vou entrar às 21h59 e 59 segundos, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. As operações, elas são simples, não tem nenhum segredo. Então, vocês mesmos podem gerar os sinais de vocês para irem testando e irem treinando, tá certo? Nesse caso aqui são sinais, né? Foram sinais que a gente entrou de mão fixa, não fizemos nenhuma técnica de recuperação. Nesses que deram loss, aqui, né? Nesses que deram hit, a gente não fez nenhuma técnica de recuperação. Eu vou mostrar isso na próxima aula para vocês, como que a gente faz a utilização da técnica de martingale, né? Que nada mais é do que a gente tentar recuperar um sinal onde a gente perdeu, na vela que a gente perdeu. Que nesse caso a gente entra na próxima vela desse mesmo sinal, na mesma direção, mas com um valor maior, tá? Com um valor maior para poder recuperar o valor que a gente perdeu. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos até a próxima aula. Até mais.